3, 2, 1, go. Você está ouvindo Controle 3. Boa noite. Boa noite! E aí, pessoal? Quem tá falando aqui é o Wesley. Estamos dando continuidade aos nossos especiais de férias. Eu tô trazendo o meu último game, né? Que cada um trouxe 3 jogos. Eu já trouxe os outros 2. E agora eu tô trazendo o meu último game pra falar um pouquinho pra vocês sobre. Eu vou ser bem sincero, eu acabei trocando de game de última hora, mas só que é a mesma franquia, então eu só troquei meio que o título, porque eu pensei que o game que eu tinha pensado anteriormente para trazer, eu acho que é bom a gente falar os 3 juntos. Ele cabe até para um podcast um pouco maior, porque o outro game que eu ia trazer ele é meio que um remake, então era bom falar sobre a franquia. E esse game que eu tô trazendo, né, mesmo sendo da mesma franquia, ele não é um remake e tudo, ele é um game muito bom, mas só que eu acho que é mais fácil de se falar separadamente, né? Mesmo ele cabendo em um podcast com os 3 juntos, né? Porque ele é um excelente game. Mas eu acredito que dá pra eu falar um pouco sobre tudo e trazer ele, mesmo sendo um game muito bom, muito aclamado, eu acredito, né? E é um game que eu gosto muito, eu joguei bastante ele e é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Antes de falar um pouco sobre o game, né? Que eu vou trazer, sempre falando aqui, né? Do nosso parceiro da Ressonância Escalar. Sempre que você precisar de alguma ajuda, né, querer melhorar algum aspecto da sua vida, tanto na parte profissional e tudo, né, na sua vida em geral, a gente sempre tem aí o apoio da Ressonância Escalar. O link sempre vai estar na descrição para você conseguir entrar em contato com o pessoal, bater um papo, né, ver o que você precisa e tudo. Eles vão fazer, sempre tem aquela mostrinha grátis ali para vocês, mas eles estão sempre aqui, estão com a gente sempre e vão estar com vocês também, né, só vocês entrarem no link da descrição para poder, né, melhorar a sua vida e tudo, e a Ressonância Escalar tá sempre aí com a gente. Bom, então agora eu vou trazer o game, né, que eu falei que ia trazer e falar, né, porque eu já tô enrolando muito. Vou falar sobre a franquia, né, que eu tô trazendo é a franquia Kirby. E o game que eu vim trazer pra vocês é o Kirby and the Amazing Miracle. When you're in trouble, call for backup. You can call on the powers of your new friends, unlock puzzles, defeat enemies, and gain new abilities in Kirby and the Amazing Mirror. Rated E for everyone, only for Game Boy Advance. Bom, como eu disse, né, tô trazendo o game Kirby Amazing Mirror. Eu já vou embalar um pouco já da história dele, que é bem simples, né? Normalmente os games do Kirby, a história dele é bem simples, então eu não vou me aprofundar muito em história de personagens e tudo, porque eu acredito que a gente vai acabar falando algum dia sobre essa franquia mais profundamente, né? Os 3 e tudo, fazer um podcast um pouco maior e falar sobre Kirby, a sua origem e tudo, mas... Bom, eu vou só dar a história desse game, né, em específico, para situar todos vocês e pra gente entender também um pouquinho da história desse game. Dreamland existe o mundo dos espelhos, que ele tá localizado meio que na parte mais alta, no céu de Dreamland. E esse mundo ele reflete todos os desejos que os moradores ali de Dreamland têm. Só que, no entanto, ele começou a copiar os desejos maliciosos. E ele acabou se tornando um mundo maligno, né? Um mundo mau. E vendo isso, o Meta Knight percebeu e foi voando até esse mundo pra ver, né, o que estava acontecendo e tentar resolver isso. Aí, enquanto isso, né, meio que dá um corte, assim, meio que na história, um pouquinho, aparece o Kirby, né, que tá caminhando normalmente, e aparece um Dark Meta Knight, que acaba atacando ele e dividindo o Kirby em 4 pedaços, vamos dizer assim, 4 Kirbys. Cada um de uma cor diferente, né, o Kirby rosa, que é o original, a cor dele, e outros 3 Kirbys, que são o vermelho, o verde e o amarelo. E eles acabam seguindo o Meta Knight, esse Dark Meta Knight até o mundo dos espelhos, né? Chegando lá, né, acaba aparecendo uma outra cinemática que os 2 Meta Knights acabaram tendo uma
uma batalha entre eles e o real Meta Knight acaba sendo derrotado e sendo preso no mundo dos espelhos. E nisso o Dark Meta Knight acaba quebrando esse espelho em 8 pedaços e fragmentando ele pela região ali. E agora cabe ao Kirby e seus outros Kirbys, né, pedaços, juntar novamente esses pedaços, esses fragmentos do espelho, para restaurar ele e conseguir derrotar o Dark Meta Knight e salvar o Meta Knight. E é basicamente essa a história do game. Ela é bem simples, né? É uma história que remete muito ao que o Kirby, temática do Kirby ali, né? Que é sempre, normalmente em Dreamland, mas só que pegando esse aspecto novo, que seria esse mundo dos espelhos e tal. Cara, falar um pouquinho sobre os gráficos dele, esse game ele é muito bonito. Ele é a plataforma dele é do GBA, né, Game Boy Advance. Então ele tem um gráfico 2D muito bem trabalhado, muito bem detalhado, muito bonito e bem fluido também, bem animado, bem cartunesco. Cara, a variedade também de inimigos e de poderes que você acaba conseguindo, né, com esses inimigos, por causa da mecânica do jogo, né, que é a mecânica principal, de você absorver o poder, né, dos seus inimigos e tudo. Cara, ele é muito bonito e também ele vai trocando bastante a ambientação, né, como ele faz essa brincadeira ali, ele tem várias levels, né, vários pedaços ali, várias arenas. Você consegue, então, ter uma variedade boa entre florestas, montanhas, até, tipo, uma parte mais do céu, parte de água, enfim. Até em castelos e tudo. Então você consegue fazer essa variedade bem legal na parte de ambientação e tudo. E também a parte musical, né? Na parte dos efeitos sonoros e tudo. A música é sempre bem animada para dar esse ar, né? Que é Kirby, que ele é bem animado, bem descontraído e tudo. É bem do padrão Nintendo, né? Ele é bem naquele padrão Super Mario, um pouco de Zelda ali também. Ele tem uma pegada mais, como eu posso dizer? Ele é uma plataforma, mas tem uma parte mais de ação também, por causa desses poderes que você consegue absorver dos inimigos, que é a sua maior mecânica. A música dele é sempre, mano, é sempre belíssima. Tipo, cada uma tenta casar com a sua ambientação que você tá ali, né, de cada fase, mas e também os efeitos sonoros, eles são muito bons, de projéteis, do Kirby voando, né, dando aqueles efeitos dele absorvendo os inimigos, e sempre vai ser uma coisa bem agradável de você se ouvir, vai ter uma variedade muito boa. Bom, agora partindo um pouco pros controles do game, né, eles são bem simples. Então você vai ter a sua movimentação nas setas, apertando 2 vezes para cima você consegue fazer o Kirby começar a voar, né, que ele infla e começa a dar meio que planar assim, você começa a apertar para cima, ele vai pulando, dando uns pulinhos para voar. Você vai ter o seu pulo normal, que seria com o botão A, né, do GBA, ou você apertando uma vez ele dá um pulo normal, apertando 2 ele começa a voar também, que é a mesma mecânica de apertar para cima, no direcional. Você vai ter o botão do B, onde o Kirby começa a canalizar, se ele não tem absorvido nenhum poder, ele vai começar a sugar os inimigos, né, aquele aspirador de pó mesmo, até ele conseguir meio que engolir o inimigo e aí vai dele, aí vai de você, né? De você soltar o inimigo apertando novamente o B, que ele solta meio que uma estrela, que seria um poder, ou você apertar pra baixo e tentar absorver o poder do inimigo. Porque não são todos os inimigos que têm poder, que você consegue absorver, mas a grande maioria vai ter. Nesse game você também vai conseguir retornar ao seu principal apertando o L, retornar à sala principal do Middle World, né? Que seria o mundo dos espelhos. Você consegue também com o R chamar esses outros pedaços do Kirby, né? Esses outros companheiros ali. E isso é o custo de meio que um nível de bateria, né? Que tem no game ali, que é meio que um nível de poder. Que você usa isso e aparecem todos os Kirbys ali, né? Já na tela. Pra te ajudar ali. Vira uma bagunça ali, mas eles te ajudam bastante. Que eles começam a atacar e tudo, então é bem legal. Você vai ter o Start, né? Que pausa o game e você também consegue olhar o mapa e ver algumas informações, enfim. E tem o Select, que você consegue ter algumas dicas sobre o poder que você tem ali, que tipo alguns combos assim, algum ataque especial, alguma coisa, e ele te dá uma mini explicação ali sobre o poder que você tem. Falando agora sobre a gameplay, né, já embarcando, o game ele é dividido em, né, como eu disse, o espelho foi quebrado em 8 pedaços, então ele é meio que dividido em 8 fases, mais a fase final, que é quando você acaba
recuperando todos os pedaços do espelho, e aí você vai pro boss final, que seria a fase final. Então eles são 9 arenas, né, 9 fases. E é muito interessante desse game, que ele não é muito linear, então você pode escolher qual fase começar primeiro. É que nem os games do Mega Man, sabe? Quando você escolhe o inimigo e a fase que você quer ir. Só que diferente do Mega Man, que você entra na arena, termina o chefe e volta, esse game ele é meio que interligado às fases. Então dentro da arena ali, da fase que você tá, você consegue meio que pegar um atalho, um teleporte e ir pra outra fase. Então ele é meio que um labirinto gigante que você consegue passar entre as fases. Só que se você estiver muito perdido, né, você consegue apertar o botão e voltar para meio que para a fase de menu ali, de seleção de mundo, né, de fase que você quer ir. Então você não fica tão perdido. Você acaba se perdendo um pouco no game por causa disso, né, porque ele, como é tudo meio que interligado, você acaba se perdendo uma hora tentando ir numa fase, em outra, e pulando, enfim. Mas o game é dividido nessas fases e cada fase vai ter o seu boss dentro dessa arena, né, dessa fase, que você derrotando, obviamente, você vai pegar um pedaço do espelho. Você tem que juntar os 8 pedaços até você conseguir chegar até o chefe final, a fase final, e, né, a mecânica de game mesmo, que é o Kirby, ele absorver os seus inimigos, que é essa jogada de você suga o inimigo e aperta pra baixo pra obter o poder, né, dos inimigos que estão ali na tela. Ele é um game de plataforma, né, meio com ação por causa desses poderes. No total são 26 habilidades que você consegue copiar, entre aspas, né? Porque quando algumas habilidades que estão com os inimigos é de um jeito, quando você absorve é de outro. Então você vê alguma diferença, mas tipo, é praticamente a mesma coisa, assim, entre o inimigo e com o Kirby. Mas é muito interessante, porque isso dá uma variedade de gameplay muito grande. É a mecânica principal do game. Você vai ter algumas partes ali da fase que você vai precisar de habilidades específicas para conseguir quebrar alguma coisa, para pegar um item a mais, né? Pegar vida ali, pegar um HP, pontuação, enfim. E para você também conseguir passar dos chefes e tudo, então você vai ter diversas habilidades. Tanto de laser, você jogar bola de fogo, lutador, ele consegue virar lutador, pegar uma espada, tem vários combos. Os inimigos têm uma barra de vida nesse game. Acho que em outros games da franquia do Kirby, um pouco mais antigos, ele não tinha isso, então era meio que quase... Era tipo um Mario mesmo, você pulava, ou você dava um ataque e você conseguia derrotar o inimigo, não tinha uma barra de vida. Nesse game você tem meio que uma barra de vida para todos os inimigos, então você consegue... Até as habilidades, algumas tem combos e tudo, né, que você consegue dar. Então ele tem essa peculiaridade, eu acredito, na gameplay. E cara, basicamente o game é esse, você conseguir recuperar todas as partes do espelho para conseguir derrotar o chefe final. E eles são todas interligadas ali. E tem também essa mecânica bem interessante de você chamar os seus companheiros. Você consegue chamar e, tipo, vira um piseiro a fase. Aparece 4 Kirby, você mais 3, então eles começam a bater em todos e tudo. E esse game, o diferencial mesmo dele é que ele tem a possibilidade do multiplayer, né? Conseguia, e consegue também, se você tiver, conectar o cabo do Game Boy Advance e jogar com outros companheiros ali. Tipo, eu jogando, o Gordo jogando com o Game Boy dele, o Chesco, então cada um escolhia uma cor e jogava ali as fases, conseguia acho que até zerar o game, então ele era bem interessante, bem divertido nessa parte multiplayer, né? Que ele tinha essa possibilidade, que acho que é o maior diferencial desse jogo também. Ele tinha alguns minigames também, né? Que é clássico do Game Kirby, alguns, né, pra você pegar uma pontuação a mais, uma vida extra, enfim. E, cara, basicamente é isso o game. Gameplay e tudo, ele é bem divertido, bem... você acaba... a única probleminha desse game, né, eu já vou falar agora sobre altos e baixos, já pra dar minha nota, é que você consegue se perder muito fácil nesse game, então você tem que voltar toda hora, tem que ver, porque você acaba entrando em alguns espelhos dentro das fases e você é jogado pra outro lugar totalmente diferente, e você acaba se perdendo ali. Mas com essa mecânica de você conseguir apertar um botão e voltar meio que pro menu principal, onde você seleciona a sua fase, você acaba não se perdendo tanto, mas você acaba se perdendo. Cara, eu vejo que a única coisa chata desse game é isso, porque de restante ele é muito bom, ele é excelente. Tem uma variedade enorme de inimigos, só pra você ter a ideia, né, que se você tem 26 habilidades, então no mínimo você vai ter 26 inimigos diferentes, totalmente diferentes. E nem todos os inimigos você consegue pegar habilidade. Então você, além desses 26, tem ainda os inimigos comuns que você vai ter ali. Então ele tem uma variedade muito grande. As boss fights também são bem interessantes. Tem algumas que são bem desafiadoras, outras são bem elaboradas mesmo, a forma que ela é feita. Você precisa de algumas habilidades específicas para conseguir passar, mas, cara,
no final ele é um excelente game. O gráfico dele é muito bom, as músicas são muito boas, a gameplay, a jogabilidade dele é fluida. Então, cara, eu vou dar um 9,5 pra esse game, porque eu gosto muito dele, ele é muito bom. É um game, pra mim, excelente. Eu lembro que eu jogava bastante ele, consegui zerar. A última boss fight também tem uma dificuldade até que ok, não é aquela coisa muito difícil e tudo. Cara, pra mim é um 9,5, porque ele é um game excelente. Eu não tive a oportunidade de ter essa experiência de jogar ele multiplayer, mas deve ser excelente também, deve ser muito bom, muito divertido. Eu acredito que seja esse o diferencial do game. Cara, basicamente esse game é isso. Não tem muito mais o que falar, né? Ele é um game até que demora, ele tem uma duração até que boa pelas fases, é porque você acaba se perdendo também, então você vai ter horas e horas de gameplay até conseguir zerar. Então, cara, pra mim ele é excelente, é um game muito bom. Pra mim ele tá de parabéns, por isso que eu quis trazer ele pra vocês. Bom, acho que é isso. Eu só venho pedir pra vocês novamente, como sempre, no final de todos os nossos episódios, como o Gordo sempre faz, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, também entrar no nosso site, que todos os episódios estão ali, mas se você não quiser também entrar no nosso site, a gente tá em praticamente todas as plataformas, Spotify, na Amazon, a gente tá na Apple, tem a da Google, no Deezer, a gente tá em Castbox também, a gente tá, então onde você quiser procurar a gente, você vai acabar achando, e é só ouvir, a gente tem vários podcasts aí, estamos com mais de 150 podcasts sobre games, a variedade, freestyles, enfim, Hidden Gems. Então, e também quem puder ajudar a gente tá com o nosso Pix, tá no site também, tem o QR Code e tudo. Quem puder ajudar a gente a manter o site, a gente continuar a fazer esses podcasts. E quem não puder também, não tem problema, a gente vai continuar a fazer, independente disso. Sempre vai ter toda quinta-feira de manhã, a gente vai estar ali, vai estar postando nossos games ou freestyles, enfim. Cara, e é só isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e tchau. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.